Gostava então, pela graça de Deus, falar-vos de uma passagem que nós encontramos em Levítico 19, uma passagem que eu gosto bastante, em que, claro que isto não diz respeito a nós, esta passagem de Levítico, mas podemos aprender algo sobre o espírito daquilo que o Senhor diz ao povo de Israel. Quando o estrangeiro, Levítico 19, 33, quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos. E porquê? Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor. E numa outra passagem relacionada com esta, ele diz que vós conheceis o coração do estrangeiro. E o que é que eu queria tirar daqui, desta passagem, para a nossa reflexão, é algo que nós já experimentamos, que é quando nós passamos por uma determinada situação adversa, principalmente situações adversas, isso torna-nos mais sensíveis às necessidades dos outros que passam também pelo mesmo. E é isto que o Senhor está aqui a dizer à nação de Israel. Vocês sabem o que é serem oprimidos. Sabem o que é ser estrangeiros. Sabem o que é estar fora da vossa terra. Portanto, se vocês se depararem com alguém numa altura em que vocês já estão bem, que já ultrapassaram a situação, o que vocês devem fazer é lembrar-se: eu já passei por ali, e por isso devemos ser empáticos para com os outros. E isto é um dos tópicos de uma mensagem que eu já dei sobre aquilo que eu aprendi com a adversidade. Eu passei por uma situação adversa comparada com a, se calhar, de todos vocês, não é nada, não é? Se eu olhar para cada um de vocês já passaram por situações, alguns ainda passam, continuam a passar por situações mais difíceis do que a minha, mas é uma lição que aprendi, que agora estou mais atento a pessoas que passam pelo mesmo, mais sensível a pessoas que sofrem, porque quando somos novos ou quando não temos estas adversidades na nossa vida, nós ouvimos falar de alguém que está doente, alguém que perdeu o pai, alguém que perdeu isto ou aquilo, ou uma situação de saúde, uma situação de emprego, ou uma situação familiar, e nem somos muito sensíveis. Mas passando por elas, isso não nos deve tornar duros, do género: também já me aconteceu a mim e ninguém quis saber, portanto agora também não vou ser eu que vou preocupar com os outros. Deve ser exatamente o contrário. Eu, como sei o que é isto, sei o quanto esta pessoa está a sofrer, eu quero ser um braço, um ombro amigo, quero ser alguém que estende o braço para ajudar, não o dedo acusador para acusar, não devemos ser insensíveis. E há alguns exemplos na Palavra de Deus que nós encontramos. Por exemplo, o samaritano, o chamado bom samaritano, era alguém que estava habituado a ser a escória da sociedade, a ser mal visto pelos israelitas. E quando passou por aquele homem que ninguém dava nada por ele, tinham passado já duas pessoas que se calhar nunca tinham passado pela adversidade, nunca tinham sido excluídos, que era o fariseu e o publicano, o fariseu e o escriba e o fariseu, não é? O escriba e o fariseu, que estavam habituados a ser a nata da sociedade, não se davam com os publicanos, não se davam com os samaritanos, eram demasiado bons para se poderem relacionar com aquelas pessoas, e desprezaram aquele homem que era seu conterrâneo, não era um samaritano. E foi o samaritano, habituado a ser maltratado, desconsiderado, foi esse mesmo que foi ajudar. Extraordinário. Porque vós conheceis o coração do estrangeiro, porque oprimidos estrangeiros fostes na terra do Egito. Outro exemplo é da viúva pobre. A viúva pobre, o que é que ela fez? Na sua pobreza foi pôr lá o dinheiro, não é? Foi ela que foi
uma coisa que nós ouvimos muito, eu não sei se há dados sobre isso, mas ouvimos muito naquelas alturas em que fazem recolhas para o banco alimentar e outras coisas assim. Muitas vezes não são os ricos que dão muito. É o pobre, aquela pessoa remediada que tem noção do que é passar pela dificuldade e pensa assim, há pessoas que estão pior do que eu e ajudam. Pessoas que já passaram por lá, pela adversidade, podem muito mais facilmente ajudar quem está a passar por uma situação adversa. Temos também a viúva de Sarepta, não é? Quem é que ajudou Elias? O Senhor não mandou para casa de uma pessoa rica, não é? Não mandou Elias para casa de uma pessoa rica, mandou para casa de uma pessoa pobre, que os planos dela ela não tinha grandes planos. Os planos eram o quê? Tinha lá um bocado de azeite, estava a apanhar um bocado de lenha, ia cozinhar e depois ia morrer. Eram os planos para a vida dela. E foi aquela mulher que passava dificuldades que foi ajudar o Elias. Temos estas viúvas pobres que nos dão lição. E temos também o exemplo dos macedónios. Os macedónios, de que a Bíblia fala, o Paulo está a escrever aos Coríntios e não estava propriamente a pedir dinheiro, porque ele faz sempre questão de eu não vos quero ser pesados. Porque os Coríntios ainda por cima eram muito de mandar bocas por todo e por nada, mesmo havendo justificação, eles mandavam muitas bocas. E então Paulo nunca dizia mesmo que não vos fui pesado, mas outras igrejas subcarreguei. E diz ele então, segundo aos Coríntios 8, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia, porque em meio a muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a extrema pobreza deles transbordou em riquezas da sua beneficência, porque segundo conforme suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. E fizeram não somente como esperávamos, mas a si mesmo se doaram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, quem é que foi ajudar Paulo? Não foram os coríntios, que eram ricos. Corinto era uma cidade próspera, e provavelmente estes coríntios eram ricos, se bem que lá havia alguns que comiam muito, não era? E outros comiam pouco. Então havia de tudo. Mas havia alguns crentes ricos, certamente. Mas quem é que foi? Uma vez mais, os pobres. Os pobres que sabem o que é passar dificuldades, os filipenses, estes macedónios eram os filipenses, foram estes que foram auxiliar o apóstolo Paulo quando ele precisava. E é extraordinária. Extraordinária aqui. E aí uma pequena coisa agora posso dizer. Sim. Normalmente quem precisa faz rogo, olha, ajudem-nos. Mas foi ao contrário, isto era rogo para ajudar. Exatamente. Quero muito ajudar. Ajudar. Os outros aí ajudem. Exatamente. De facto, não é muito bíblico, de facto, pedir. Ajudem-nos. Não é muito bíblico. O bíblico que vemos os crentes que se dão primeiramente ao Senhor é com muitos rogos. É curioso. Porque estas pessoas que se dão primeiramente ao Senhor, depois vem tudo ao contrário. Como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo via a vida completamente ao contrário do que o ser humano normal. E estes também. Porque queriam era dar. Portanto, é só para meditarmos um pouco sobre isto. Nós, passando pela situação de adversidade, podemos estar mais atentos, até dar o passo extra que muitos não dão, de ir ter com a pessoa: olha, eu acho que tu precisas de alguma coisa, eu estou aqui disponível para te ajudar, e sem um espírito de julgar. Porque às vezes há situações que uma pessoa está a passar que podem ser culpa de decisões que tomaram, mas nós que já passamos por elas podemos ajudar, não com o dedo acusador, não dessa forma, mas com um braço estendido para ajudar.
E podemos também, tendo passado pelas situações, podemos auxiliar, podemos aconselhar, podemos consolar, porque nós já trilhamos esse caminho. É quase como alguém que atravessa um rio e sabe em que pedras há de pisar para conseguir atravessar. Porque a primeira vez que atravessou, caiu, molhou-se e passou, foi mais penoso. E se puder ajudar alguém a fazer essa travessia de uma forma mais suave, é isso que devemos fazer. Porque isso é, particularmente os crentes, isso é que é ser igreja. Ser igreja não é ao domingo. Também é. Mas ser igreja também é à sexta-feira à tarde. Num sítio bem perto da Igreja das Fontanhas. Eu dou todas as igrejas que há já aqui na zona, mas é também isto, vir aqui e estar a servir, como dizia a Irmã Filomena, a recriar as suas entranhas. Eu já fazia estas visitas antes de ter passado pela situação provavelmente mais complicada da minha vida. 2024 foi um ano complicado para mim, perdi a minha mãe no início do ano, a meio do ano fui diagnosticado com cancro. Mas o Senhor foi misericordioso e auxiliou-me no meio de todas estas situações, e agora posso estar mais sensível, mais atento a mim mesmo também. Olha, agora tenho juízo, tenho cuidado, também isso, mas alguém passa por uma situação e eu agora vou estar mais consciencioso de que há pessoas que também sofrem, há pessoas que passam dificuldades. E eu devo estar disponível para ser um amparo para essas pessoas. Era só mesmo isto que tinha para partilhar convosco, e que o Senhor nos console, nos conforte e nos ajude a ser esta ajuda. Porquê? Porque nós conhecemos o coração do estrangeiro. Claro que isto agora, muitas vezes alguns crentes, em relação ao estrangeiro, mas isso é outra história. Mas a ideia é de não oprimir, porque nós conhecemos a dificuldade que é. Por exemplo, um imigrante, alguém que esteve imigrado, normalmente pode ser mais sensível a quem também está imigrado. Okay? Eu queria terminar com duas ilustrações do mundo real, não da Bíblia, mas a Bíblia claro que é real, mas da nossa sociedade. Duas pessoas. Um deles era crente, a outra não sei. Harriet Tubman viveu no século XIX e no início do século XX. Nasceu escrava nos Estados Unidos e conseguiu a sua liberdade. Em vez de se esconder, ela voltou pelo menos 13 vezes ao sul dos Estados Unidos, onde havia a escravatura ainda, para resgatar outros escravizados. Numa operação que se chamou Caminho de Ferro Subterrâneo. Não era metro na altura, mas era algo que era clandestino. Conseguiu salvar vários escravos. Arriscou a vida constantemente e ajudou centenas de pessoas a escaparem. Isto, uma pessoa que nasceu escrava. Ou seja, ela sabia o que era e voltou. Claro, podia falar aqui de pessoas como o nosso Aristides Sousa Mendes, exatamente, Aristides Sousa Mendes, mas ele não sabia o que era ser judeu na Alemanha. Ele era de Bordeaux, assim. Ele não sabia o que era ser judeu. Portanto, não vou dar esse exemplo, ou de Schindler, que eram pessoas que, não tendo passado pela situação, ajudaram os judeus, por exemplo. Mas esta mulher sabia o que era, em vez de, olha, estou safa, agora vou viver a minha vidinha. Emocionam-nos estas histórias de pessoas que salvam de uma situação e depois, em vez de, olha, vou agora viver a minha vida tranquila, sem grandes complicações, sem grandes sobressaltos, não. Dedicam a sua vida a salvar outros. E outro, que é o Dietrich Bonhoeffer. Estou agora estupefacto pelo facto de ele ter vivido apenas 39 anos. 39 anos. Deixou alguns escritos. Ele era um teólogo alemão que fugiu para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial, quando começou a ver aquelas situações complicadas da anexação da Checoslováquia e o Hitler a invadir outros países, pensou, deixa-me fugir. Fugiu para os Estados Unidos. Ele podia ter ficado seguro nos Estados Unidos. Mas o que é que ele fez? Voltou à Alemanha,
para resistir ao nazismo e ajudar os que eram perseguidos. O resultado, como viram, ele só viveu 39 anos, foi preso e executado pela sua participação na resistência contra Hitler. Porque ele conhecia o coração do estrangeiro. Do estrangeiro, quem diz estrangeiro é da pessoa que sofre. E nós que conhecemos o coração dos que sofrem, nós que sofremos, é uma coisa boa. Ora bem, sofrer não é uma coisa boa, atenção, não é? Mas já que vou sofrer, já que vou passar por uma situação difícil, ao menos que tirar uma coisa de bom dali. E o que é que podemos tirar de bom? Vou ajudar outros. Mas é preciso querer. Exatamente, é preciso querer. É preciso querer que o Senhor nos dê esse desejo, essa determinação. Nem toda a gente o faz, infelizmente. Mas o bíblico, porque se calhar havia pessoas, para o Senhor ver a necessidade de escrever, não oprimirás o coração do estrangeiro. É porque alguns aproveitavam-se. E nós sabemos que os judeus são muito oportunistas. Eles enriqueceram muito à conta de empréstimos e tudo mais. E o Senhor sentiu que era necessário dar a visão. Não oprima o coração do estrangeiro. Porque, por vezes, o que é natural resultar de alguém que passa por uma situação complicada é tornar-se amargo. É o natural, tornar-se amargo e não querer saber dos outros, particularmente se não nos tiverem ajudado a nós. Mas o bíblico, o espiritual, aquilo que é vindo de Deus é ajudar os outros. E que o Senhor nos dê essa graça de o fazer também.